parte do Executivo e por parte dos governantes. Se não, vejamos, nós temos uma série de intervenientes de grande relevo, e eu vou citar, por exemplo, ao nível de Angola, o Gabinete de Estudos da Universidade Católica. Este Gabinete de Estudos, que lança regularmente estudos macro sobre a nossa realidade económica, veio a público indicar que nos últimos 10 anos houve uma poupança, diria, em divisas de cerca de 320 bilhões de dólares, 1.000 milhões de dólares, e que foram aplicados em programas de investimento público cerca de 90 e poucos bilhões de dólares, o que permite dizer que haveria uma poupança de cerca de 200 mil milhões de dólares que deveriam estar em algum local investidos e guardados. E é muito dinheiro. Este dinheiro permitia-nos viver muito mais de 10 anos, mas muito mais de 10 anos. Onde é que está este dinheiro? Onde é que o governo angolano colocou este dinheiro? Eu vou aos últimos 4 anos. Deixo os 10. Os últimos 4 anos permitem-nos ir ao diferencial entre o preço real do petróleo e o preço de referência do Orçamento Geral do Estado, e houve uma poupança de cerca de 37 mil milhões de dólares através deste elemento de poupança. Também um outro fundo, criado em 2010 e começado a ser aplicado em 2011, permitiu fazer aqui poupanças de cerca de 93 mil milhões de dólares, um fundo efetivo previsto no Orçamento Geral do Estado desde 2011. O que permite, só nos últimos 4 anos, uma poupança de cerca de 130 mil milhões de dólares. Onde é que está este dinheiro? Onde é que o governo angolano colocou este dinheiro? Como é que é possível nós virmos a público com o desplante de dizer que a baixa do preço do petróleo é que explica a crise, quando os bilhões desaparecem e quando nós sabemos efetivamente o que é que está a ser a atitude da governação em relação à má gestão daquilo que é a coisa pública? E, efetivamente, nós temos tentado dar sugestões na Assembleia e em termos públicos. Quais são as contribuições da Anitta? Primeiro é preciso fazer a identificação das causas. E há uma série de causas que saltam à vista e que, se não forem alteradas, não adianta muito nós virmos aqui com discursos bonitos, porque vamos caminhar para a degradação contínua. Eu dou o primeiro dos exemplos. Não há transparência na governação. Nós aprovamos orçamentos gerais do Estado, mas não os fiscalizamos de forma adequada. E o primeiro Instituto de Fiscalização, a Assembleia Nacional, é-lhe direcionada a uma limitação de fiscalidade. Nós estamos limitados no nosso poder de fiscalização. E limitados por quem? Por um acórdão quase que encomendado pela bancada do MPLA, que dirigiu uma carta ao Tribunal Constitucional a perguntar se era possível os deputados exigirem a presença dos ministros para determinado tipo de respostas. E se era possível determinado tipo de fiscalização. E o Tribunal Constitucional, em resposta a este pedido dos deputados, diz: não é possível. É possível só com a autorização do chefe do Executivo. Portanto, veja a aberração. O Executivo gera os nossos dinheiros públicos, e limita-nos a capacidade de fiscalização. E quando nós entendemos que há uma menos boa fiscalização, uma menor qualidade de aplicação, é preciso que o chefe do Executivo esteja de acordo, porque senão não é possível fiscalizá-lo. Ora, isto é uma terrível aberração e limitação das nossas competências. Ainda não apresentou Mas o governo uma proposta de solução. Tem que se caminhar, efetivamente, para uma outra atitude. Uma atitude de transparência efetiva e de prestação de contas perante o cidadão. Um outro elemento. Nós temos um governo gastador, a todos os níveis. Nós temos uma das obras mais caras do mundo. Os planos de investimento público são caríssimos. As estradas de Angola são das mais caras do mundo. Pergunto porquê. Viver em Angola, são índices conhecidos, os hotéis caros, a alimentação cara, tudo o que é de consumo é excepcionalmente caro. Porquê? Porquê que os angolanos precisam de ir comprar a Namíbia? Um país com menos potencialidades. Porquê estas questões? Porque não há fiscalidade. Porque os índices aplicados aos ganhos dos produtos não têm controle. Já e não têm controle porquê? Mas diga-me lá, porque nós em Angola quais são temos as propostas os de solução da governantes... UNITA em relação a essas questões que está apontado? Simples, caro diretor, nós temos que ter a consciência de que temos um problema sério e um problema real. E nós, para abordarmos este problema sério e problema real, não podemos esperar que o apertar dos cintos se destina só aos outros.
A casa do vizinho pode apertar o cinto, mas a minha continua na bonança. Nós temos, primeiro, que aprender a discutir de uma forma aberta. Nós temos que levar o problema, efetivamente, à casa comum, à Assembleia, sem limitações. E identificar os problemas, e, identificados os problemas, assumirmos que temos que mudar a nossa cultura de comportamento. Nós temos uma cultura de comportamento absolutamente errada. Mas quais são as receitas da UNITA para a crise? Olha, primeiro, já lhe disse aqui, efetivamente, permitir a fiscalidade dos atos do governo, sem restrições. Segundo, nós temos que efetivamente ter a cultura dos concursos públicos. Nós temos que ter a efetiva aplicação das leis, onde o governante não deve ser o primeiro negociante consigo próprio. Nós temos um país onde os empresários foram praticamente destruídos na sua vocação de empresários e substituídos pelos empresários políticos. Hoje, os grandes interesses económicos de Angola estão interpretados pelos grandes decisores políticos. E isto é violação da lei. Não há fiscalidade. Quem é que pode, num ministério, onde o ocupante do ministério, a posição primeira, é interessado nos negócios que ele próprio assina e depois pedir ao fiscal, a um humilde fiscal, que faça a fiscalização de determinado tipo de obras? Perde o emprego. Ora, como vê, é toda uma política, toda uma cultura, todo um comportamento que tem que ser alterado. Também vamos até à estrutura da justiça. Nós temos leis, aprovamos leis no sentido do combate à corrupção, no sentido da transparência absoluta. Mas quais são os casos públicos dos grandes atores envolvidos nestas violações trazidas aos tribunais? Nós temos um país onde a cultura da impunidade é que faz a regra, é que faz a lei. Portanto, nós temos que mudar completamente toda esta postura. Muito bem. E não é que nós não conheçamos isto, não é que nós não proponhamos isto. Mas, efetivamente, não há de quem interpreta o reconhecimento de que temos que mudar. Deputado João Pinto, há aqui uma questão que o Presidente da Bancada Parlamentar da UNITA coloca, que é a questão